O episódio clássico da Bíblia que inspira esta narrativa é a travessia do povo de Israel pelo mar de forma diferente. O momento em que, após anos de caminhada e conquistas, Josué vê o povo de Deus firmar-se nas promessas e erguer um altar de lembrança em Gilgal depois de atravessar o Jordão. Josué 3:4. Era o amanhecer de um novo tempo, não mais o deserto árido, mas a entrada na terra prometida. O povo avistava o rio transbordante e o desconhecido à frente, e Josué sentia o peso de suceder um líder como Moisés. O desafio diante dele não era apenas atravessar o Jordão, mas aprender a crer de maneira renovada. Deus repetiria seus milagres do passado, em um novo contexto. Ele respirou fundo e orou em silêncio, lembrando das palavras que ouvira do Senhor. Sê forte e corajoso. O sol queimava sobre o acampamento enquanto as tribos se preparavam. 40 anos de espera haviam ensinado que os milagres exigem fé, e a fé exige movimento. Josué passou entre as tendas, conversando com líderes e famílias. Havia murmúrios de apreensão. O rio está cheio, Josué, murmurou um homem idoso, puxando o filho pelo braço. Não há barcos, e as águas correm rápidas. Josué parou diante dele e respondeu com voz calma. Hoje o Senhor fará maravilhas entre nós. Prepare-se e santifique seu coração. As palavras ecoaram entre o povo e trouxeram um consolo que ia além da lógica humana. Naquela mesma noite, à luz das fogueiras, os sacerdotes conversavam em voz baixa. Um deles, chamado Abias, olhou para o rio e disse a outro: é diferente do tempo de Moisés, quando as águas se abriram no mar. Agora somos nós que precisamos dar o primeiro passo antes do milagre. O companheiro sorriu, enxergando uma lição que se repetia geração após geração. Talvez seja isso que Deus deseja, que aprendamos a confiar antes de ver. Ao lado, um menino pequeno ouviu a conversa e perguntou curioso: Pai, o Senhor vai abrir o rio como antes? O homem acariciou sua cabeça e respondeu: não sei como, mas sei que ele sempre cumpre o que promete. Ao amanhecer, o acampamento se moveu. As tribos divididas e organizadas seguiram atrás da Arca da Aliança, símbolo da presença divina entre eles. O Jordão rugia à frente, mas Josué caminhava firme. A voz de Deus ainda ressoava em sua mente. Assim saberão que estou com você, como estive com Moisés. Quando os sacerdotes que carregavam a arca aproximaram-se da água e seus pés tocaram as ondas, algo silencioso e inesperado aconteceu. O rio começou a parar de fluir. As águas distantes se ergueram, formando uma barreira invisível, e o leito do Jordão secou diante deles. Um sussurro de espanto percorreu o povo, de incredulidade se fez louvor. Olhem, as águas se foram, gritou uma mulher apontando, e todos puderam ver o milagre diante dos olhos. Os sacerdotes permaneceram no meio do leito seco, sustentando a arca com firmeza, enquanto cada família, cada criança, cada guerreiro atravessava em segurança. Muitos choravam não apenas pelo prodígio, mas pela certeza palpável de que Deus nunca abandonara o caminho do seu povo. Josué observava em silêncio, com lágrimas discretas. Era como se o passado e o futuro se encontrassem naquele instante. O Senhor, que abrirá caminhos antigos, seguia abrindo novos para um povo renovado pela fé. Quando o último homem passou, Josué ordenou algo inusitado. Chamou 12 representantes, um de cada tribo, e mandou que cada um carregasse uma grande pedra do meio do rio, do lugar onde os sacerdotes permaneceram. Essas pedras serão um memorial, explicou ele. Quando seus filhos perguntarem o que significam, vocês dirão: aqui o Senhor fez o Jordão parar diante da Arca da Aliança. Lembrem-se disso, para que nunca se esqueçam do poder de Ele. Assim nasceram as pedras do testemunho, erguidas em Gilgal, como lembrança viva de que o Senhor é fiel em todas as gerações. Naquela noite, quando o povo finalmente descansava já na terra prometida, Josué sentou-se diante das pedras iluminadas pela chama das tochas e refletiu. Um dos sacerdotes se aproximou. Josué, o que o Senhor lhe ensinou hoje? Perguntou com respeito. Ele respondeu após um longo silêncio: aprendi que Deus não se repete, mas permanece o mesmo. Em cada geração o milagre vem por um caminho novo, e quem crê vê as águas pararem. O sacerdote assentiu e respondeu com voz serena: então, estamos prontos para as batalhas que virão. Josué olhou o horizonte e disse: sim, porque já aprendemos a caminhar sobre terra seca onde antes havia medo. Anos mais tarde, os filhos e netos daquele povo cresceram ouvindo a história das 12 pedras. Em cada relato, a fé se renovava.
Quando os jovens enfrentavam desafios, colheitas difíceis, guerras, decisões, lembravam-se daquele memorial e de como Deus agira. Um ancião já cego costumava tocar as pedras com as mãos e contar aos meninos. Cada uma delas falam do dia em que Deus mostrou que está perto de quem confia. Vocês também atravessarão rios em suas vidas, e ele ainda será o mesmo. Era assim que a fé passava de pai para filho, como herança que nenhum inimigo podia roubar. Hoje, tantos séculos depois, a história de Josué e da travessia do Jordão continua a ecoar nas jornadas humanas. Ainda somos chamados a dar o primeiro passo antes de ver as águas se moverem. No trabalho, nos lares, nas dúvidas que assombram a alma, a ordem do céu ainda é a mesma. Avance e verei tua fé. Talvez o milagre não venha como no passado, e talvez pareça que Deus escolheu caminhos diferentes. Mas ele continua o mesmo Deus que transforma rios em passagens e lágrimas em testemunhos. Quando as incertezas se levantam como correntezas à nossa frente, lembremo-nos das 12 pedras. Elas não são apenas lembrança de um povo distante, mas símbolo de que cada decisão de confiança ergue um novo altar a Deus em nossa história. Os rios da vida não nos vencem quando caminhamos com a presença divina. E se o passo da fé parece pequeno, ele ainda é suficiente para tocar as águas. Porque o poder não está na quantidade da força, mas na grandeza daquele que prometeu estar conosco até o fim. Assim como Josué ensinou ao povo a guardar memória do milagre, somos convidados a guardar as nossas. Os dias em que o impossível se abriu diante de nós, as situações em que sentimos Deus sustentar nossos pés no solo firme. Que cada lembrança se torne uma pedra de gratidão, um testemunho vivo que inspire outros a confiar. E quando o medo quiser afastar você do propósito, recorde-se, o mesmo Deus que fez o Jordão parar é o Deus que pode acalmar qualquer rio dentro do seu coração. Se você gostou, curta e compartilhe esta história para que mais pessoas sejam lembradas do poder constante da fé.